abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 1, versículo 13 e 14. Contrário. Diz assim a palavra de Deus: quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Simão e Judas, ou seja, os 11 apóstolos. Próximo versículo. Todos perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome, ó Deus. A ti toda honra, toda glória e todo louvor. Graças te damos porque estamos aqui reunidos mais uma vez para te prestar culto, como já fizemos com os nossos louvores, com os nossos dízimos e ofertas. E agora também, Senhor, prestar culto a Ti, com a ministração da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, para que essa ministração seja fiel, seja íntegra, seja verdadeira, seja pura, para que o Teu nome seja glorificado em todas as nossas palavras, em todas as nossas ações, em tudo o que fizermos, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Muito obrigado, Pai, em nome de Cristo Jesus, Seu Filho amado. Amém. Eu queria pedir, por favor, diminuir um pouquinho esse ventilador aqui para não ficar virando as páginas. Obrigado, Pimenta. Carlos Pimenta, nosso diácono aí, que sempre prestativo. Atento e prestativo. Então, como lemos aqui, quando ali entraram os discípulos de Jesus, depois da sua ascensão, eles se retiram então do Monte das Oliveiras, retornam para Jerusalém e entram no cenáculo. Acredita-se que seja esse mesmo local onde Jesus, com seus discípulos, realizou a última ceia, antes da sua morte. Já era um local de encontro habitual deles. Casa da mãe de João Marcos, Maria, mãe de João Marcos. Então, esse cenáculo, essa casa, se tornou, então, um templo, um local de culto, de adoração ao Senhor, onde Jesus se reunia com seus discípulos, e agora os discípulos, seguindo a tradição, retornam para Jerusalém, entram no cenáculo e lá se reúnem. Como nós lemos aqui, os 11 discípulos, os 11 apóstolos estavam presentes, e com eles, e diz assim, versículo 14, todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos 1 e 3, Lucas cita o nome de 3 dessas mulheres que seguiam, que acompanhavam, que serviam, que ajudavam Jesus, davam suporte a Jesus no seu ministério. Maria Madalena, Joana e Susana. Então, se depois vocês quiserem conferir, Lucas 8, versos 1 e 3. Diz também que ali estava a Maria, mãe de Jesus, né? E com ela também, e com os discípulos, os irmãos dele, os irmãos de Jesus. Mateus, capítulo 13, versículo 55, dá o nome dos 4 irmãos de Jesus: Tiago, José, Simão e Judas, além das suas irmãs, né? Então, José e Maria tiveram outros filhos além
de Jesus. Jesus foi o primogênito de Maria e unigênito de Deus. Mas eu quero atentar, chamar a nossa atenção ao que eles faziam. Eles se reuniam para quê? Para que eles se reuniam ali no cenáculo? Para orar, perseverar, persistir, insistir, unânimes em oração. E pelo que eles oravam? E aí nós vamos descobrir isso um pouquinho mais à frente. Mas eu gostaria de retroceder ao dia 4 de fevereiro, quando eu tive a oportunidade de também estar trazendo a palavra pela manhã. Em Mateus, foi o versículo, nós utilizamos bastantes textos da palavra de Deus, mas o versículo inicial foi de Mateus 9. Mateus 9, 35. Só para refrescar a memória. Então, entenda, nós estamos aqui trabalhando a questão do preparo, da consagração, da oração. O preparo engloba arrependimento, estudo das Escrituras, oração, jejum, consagração. Então, nessa mensagem do dia 4, e que está lá na nossa página no YouTube, todas as mensagens dos pastores estão lá. É só entrar, buscar no YouTube. Igreja Nova Vida em Coelho. Vai na playlist, está lá os pregadores, estão ali as mensagens. Vocês podem ouvir, de preferência, não somente assistir e ouvir, mas curtir, compartilhar, comentar. Porque é assim que funciona o YouTube. Quanto mais visualizações tem, quanto mais curtidas, quanto mais comentários, quanto mais compartilhamentos, mais evidências tem. Então, se alguém procurar no YouTube, entrou no YouTube, procurou por Mateus capítulo 9, aí o YouTube entende a relevância dessa mensagem e começa a postar ali como opção para aqueles que estão buscando a palavra do Senhor. Então, colaborem conosco nisso daí para que a nossa igreja se torne relevante também nas redes sociais. Amém? Então, Mateus capítulo 9 diz assim, vou repetir aqui. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, esse era o ministério de Jesus, esse se tornou o ministério dos apóstolos, e esse é o ministério da igreja. Sua, é seu ministério, é meu ministério, é nossa função, é nossa missão. Ensinar, pregar e orar pelos enfermos. Essa é o nosso dever, é a nossa obrigação. E o que movia Jesus? Versículo 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Então, é um olhar e é algo que nós precisamos buscar em oração. Ter essa mesma compaixão, esse mesmo amor que Jesus teve e demonstrou na prática pelas multidões, pelos perdidos. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Qual o sentimento que nós sentimos, que nós temos, quando vemos as multidões perdidas? Como ele diz aqui, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E nós vemos pessoas aflitas e exaustas, como quem não tem pastor. E temos que nos compadecer, seguir o exemplo de Jesus, aprender com Jesus, a nos compadecer e que essa compaixão nos mova, nos inspire, nos tire da inércia e tomemos a ação. E aí ele vira para os seus discípulos e hoje, pela palavra, ele está se voltando para você e para mim e diz:
A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a seara. Aí no dia 4, eu perguntei, eu disse, já estamos com 35 dias do ano de 2024. Quantas vezes você rogou a Deus por mais trabalhadores? Você olha, você entende, você vê essa multidão aflita, cansada, e você vê a necessidade de mais trabalhadores? Eu perguntei, quantas vezes você orou? Em 2023, quantas vezes você orou por essa causa, por esse motivo? Do dia 4 para cá, 2 semanas, 15 dias, você que esteve presente aqui no dia 4, que nos acompanhou pela internet, você lembrou de orar por esta causa? Você ouviu, nós lemos, nós meditamos, e aí? O que você fez com essa informação? O que você fez com essa mensagem? Você começou a colocar os perdidos, os aflitos, os exaustos na sua pauta de oração? Você colocou ali a necessidade de termos trabalhadores na causa do Senhor? Ou não? Então isso serve como uma meditação inicial. O que estamos fazendo? Vindo domingo após domingo à casa de Deus, ouvindo mensagens e mais mensagens. Se nós estamos ou não colocando em prática aquilo que o Espírito está ministrando. Então, é uma meditação pessoal, íntima, onde nós temos que estar sondando os nossos corações, as nossas motivações e entendermos que as motivações, as razões, as causas do reino de Deus são infinitamente mais importantes e prioritárias do que as nossas pessoais. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós invertemos a ordem. Colocamos as demais coisas em primeiro lugar, e se tivermos tempo para o reino de Deus, muito bem. Se não, mas está errado. A ordem é o reino de Deus em primeiro lugar. As demais coisas vêm depois. Vos serão acrescentadas. Ou nós cremos nessa palavra, ou nós cremos, ou se somos de fato discípulos de Jesus, se somos servos de Deus, se ouvimos o mandamento, se ouvimos a ordenança, se ouvimos, se recebemos a direção e não agimos, somos servos inúteis, como diz Jesus. Mas se nós ouvimos a voz do nosso Senhor, do nosso Mestre, e colocamos em prática a sua orientação, o seu mandamento, aí sim, nos tornamos servos fiéis. Estamos priorizando o reino de Deus. E aí, nessa oportunidade, nós falamos da Jesus enviando os 70, falei das 35 duplas de missionários que ele enviou, que voltaram maravilhados por terem orado pelos enfermos e esses terem sido curados. Muitos foram libertos de demônios, muitos aceitaram o evangelho do reino de Deus. Falamos sobre isso, falamos sobre a mulher samaritana, essa missionária improvável que Jesus ganhou ali na beira do poço, que por intermédio dela toda a sua aldeia, toda a sua cidade foi alcançada também. Jesus esteve ali com eles por 2 dias com seus discípulos. Oportunidade essa que Jesus teve para dar mais uma lição para os seus discípulos, dizendo que a comida dele, eu tenho uma outra comida.
E que a comida de Jesus, aquilo que motivava, que lhe dava energia, que lhe dava força, que fazia ele levantar todo dia pela manhã com disposição, era realizar a vontade de Deus. E não que a sua vontade fosse realizada. Hoje em dia, quantas vezes nós nos colocamos em oração, ouvimos a casa de Deus, cuja motivação é: eu vou lá, pedir, orar, receber uma oração, para que as minhas necessidades sejam atendidas. Prioridades. Eu tenho que estabelecer o reino de Deus como prioridade. Tudo que nós fizermos, não é só os domingos não. Todos os dias da nossa vida nós temos que colocar o reino de Deus como prioridade. Enquanto trabalhamos, o reino de Deus é prioridade. Enquanto estudamos, o reino de Deus é prioridade. Enquanto cuidamos da nossa saúde, com uma alimentação saudável, com práticas esportivas, em primeiro lugar, o reino de Deus. Eu tenho que estar visando. Eu preciso ter saúde espiritual, eu preciso ter saúde emocional, psicológica, física, para servir a Deus. Então, em todas as coisas, cumprir com a minha função, com o meu papel de esposo, esposa, de pai, mãe, filho, irmão, para a glória de Deus, em prol do reino de Deus. Crendo que, tomando essa atitude, tendo essa ação, as demais coisas me serão acrescentadas. Deus vai olhar para as nossas necessidades e vai suprir as nossas necessidades. Então não devemos estar ansiosos com coisa alguma, disse Jesus. Com o dia de amanhã, com o que há vez de comer, com o que há vez de vestir, porque o vosso Pai Celestial vai suprir. Então, a nossa motivação, nosso desejo, nosso anseio tem que ser de servir. Como eu posso te servir, Deus? O que eu posso fazer em prol do teu reino? E aí falamos também de Mateus 28, quando Jesus então reúne seus discípulos e passa a eles a grande comissão. Deles permanecerem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder para ser testemunhas de Jesus, pregando o Evangelho, ensinando tudo aquilo que vos tenho dito, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Essa é a grande comissão que foi dada aos apóstolos e tem passado de geração em geração. Essa é a comissão que cabe a você e a mim colocarmos em prática, de exercitarmos. E concluímos com Lucas 24. Então, para darmos continuidade, vamos para Lucas 24, onde nós paramos, no dia 4 de fevereiro. Versículo 50. Nós fizemos leitura do 44 ao 49, quando Jesus então fala com seus discípulos que tudo o que aconteceu com ele estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E tudo se cumpriu. Falou que tudo estava escrito. Quando Jesus dá ênfase, Jesus, os apóstolos, nós vamos ver hoje ainda nessa manhã, quando Pedro, em Atos 2, explica para aquela multidão que estava lá em Jerusalém, na ocasião da festa de Pentecostes, ele usa o profeta Joel, ele usa o livro de Salmos para explicar e falar a respeito de Jesus para aquela multidão. Então, aí aponta, quando nós lemos, nós temos que ver que essas coisas apontam para a necessidade de conhecermos as Escrituras. Ninguém consegue ser um bom cristão, fiel a Deus, se não conhece as Escrituras. Por mais boa vontade que você tenha, não consegue. Da mesma maneira,
não conseguimos crescer na vida espiritual, na vida cristã, se nós não oramos. Não tem como. Não dá para viver apenas das reuniões do Facebook, das reuniões de quinta-feira, das escolas de discípulos, das aulas e dos cultos. Não dá para viver disso, gente, só. É importante estarmos inseridos e perseverarmos no estudo, na oração, mas temos que ter o nosso devocional. Temos que conhecer as Escrituras. As Escrituras nos inspiram a orar, como foi dito. E se não temos o desejo de nos aplicar às Escrituras, de orar, é porque estamos com problemas espirituais sérios. Um cristão saudável, espiritualmente saudável, ele vai buscar alimento. Ele vai sentir fome, ele vai sentir sede, ele vai buscar nas Escrituras o alimento e a água para saciar a sua sede, para manter o seu espírito vivo, forte, saudável. Ele vai buscar a Deus em oração. Um cristão espiritualmente saudável, ele ora em prol do reino de Deus, buscando as coisas espirituais e não as coisas terrenas e passageiras. Podemos, sim, mas a ordem é em primeiro lugar. Venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade. Essa é a prioridade da vida de um cristão. A prioridade de um bom servo é servir ao seu Senhor. A prioridade de um bom discípulo é atender, é aprender e seguir o exemplo do seu mestre. E se nós não fazemos isso, e é um diagnóstico que nós temos, o autoexame que nós temos que fazer, avaliar. E aí termos o termômetro que vai apontar e dizer se estamos saudáveis espiritualmente falando ou não. E aí, se eu entendo que eu estou com problemas espirituais na minha vida, que eu estou fraquinho, que eu estou doente, o que eu vou fazer? Vou procurar o médico dos médicos, vou procurar em Jesus, em oração, e vou confessar a Ele, vou falar: Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque eu não quero continuar vivendo dessa maneira, sem fome e sede de Deus. Eu preciso, Senhor, me ajude, que o mesmo Espírito Santo que inspirou homens de Deus a escreverem as Sagradas Escrituras, Senhor, me capacita a entendê-la, que quando eu ler, eu possa entender, e que eu possa buscar. Senhor, me desperta, eu não aguento mais ficar dormindo. Eu quero orar, eu quero ter comunhão contigo, eu quero andar contigo, e não consigo. Confessa, fala com Ele: Senhor, eu preciso de ajuda, me socorre. Agora, se eu não faço esse autoexame, se eu não vejo essa minha necessidade, e se eu não expresso, se eu não falo com Ele, eu posso estar vindo à igreja domingo após domingo, ouvindo a mensagem de Deus, mas eu não faço nada de prático com aquilo que eu estou recebendo, vou continuar na mesma, fraco, doente, capengando, paralítico, cego, surdo, leproso. Vou continuar com as chagas da lepra, se eu não deixo Jesus me curar. Se eu digo que está tudo bem, quando não está, o que adianta ir no médico e negar todos os sintomas que você sente? Dizer que está tudo bem. Se você sente isso, não. Negou. Então precisamos, todos nós, buscar mais de Deus. Os dias são maus.
E precisamos estar fortalecidos em Deus. Mas como? Sem o alimento, sem a comunhão da oração. Quando as minhas prioridades é comer, dormir, satisfazer os meus desejos, que diferença? Não vai trazer mudança de vida nenhuma. Então, Lucas 24, versículo 50. Jesus, depois que ressuscitou, passou em torno de 40 dias com seus discípulos. Nesses 40 dias, pregando, ensinando ainda mais, reafirmando, mostrando nas Escrituras que ele haveria de padecer e sofrer o que sofreu. Versículo 50. E aí, quando ele termina de explicar, diz assim: então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. E agora ele vai para Betânia. Na verdade, ele está no jardim, quando nós formos ler Atos, capítulo 1, que foi escrito também por Lucas. Lucas, aqui no seu evangelho, no finalzinho, ele diz que foi levado para Betânia. Em Atos 1, ele diz que estavam no Monte das Oliveiras. Não tem contradição nenhuma. O que acontece? Jerusalém e Betânia estão separados geograficamente pelo Monte das Oliveiras. Entre Jerusalém e Betânia, que é uma aldeia, tem o Monte das Oliveiras. No sopé do Monte das Oliveiras, né, na base do monte, tem o jardim de Getsêmani, onde as olivas eram prensadas e era feito o azeite. Foi no sopé do Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani, que Jesus foi preso. Foi levado, foi julgado, foi torturado, morto. Agora, ele não está no jardim do Getsêmani, não está no sopé, está no topo do Monte das Oliveiras. Não sei se eu estou conseguindo explicar. E aí, quando ele foi mais para o lado de Betânia, e aí Lucas diz que levando-os para Betânia. Então ele se tornou agora, está mais próximo de Betânia, mais localizado ainda dentro do Monte das Oliveiras. É como você falar, eu estou em Teresópolis, mas mais para o lado de Petrópolis. Ou estou em Teresópolis, só que mais para o lado de Friburgo, mas continuo em Teresópolis. Ok? Para a gente poder entender. Então, levou para Betânia. Erguendo as mãos, as duas mãos, Jesus então começa a orar e a abençoar aquelas pessoas que ali estão. Aconteceu que, enquanto ele orava, enquanto ele abençoava, o que aconteceu? Ia se retirando dele, ele começou a ser retirado, começou a ser elevado para o céu. Versículo 52, então eles o adoraram, adorando-o, né, prostrando em terra, ficaram maravilhados com aquilo ali, ficaram vendo Jesus até sumir no meio das nuvens. E ficaram maravilhados e o adoraram prostrado. Depois de um tempo, depois da vírgula, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, de alegria, de gozo. E, versículo 53, e estavam sempre no templo louvando a Deus. E aí eles voltaram, estavam sempre no templo, não 24 horas por dia, mas sempre estavam lá. Não todos, né? Ora tinha um grupo, ora tinha outro grupo, né? Quem tinha disponibilidade de ir na parte da manhã, as pessoas têm que trabalhar, mas estavam sempre no templo louvando a Deus. Aleluia. Sempre. Nós
podemos estar nesse templo espiritual todo o tempo. Na condução, no trabalho, na escola, em casa. Você está fazendo as suas atividades em casa. Você, espiritualmente falando, você pode estar nesse templo espiritual, louvando a Deus. Enquanto arruma o filho para ir para a escola, louvando a Deus. Enquanto está dirigindo, fazendo os seus negócios, trabalhando diante de um computador, louvando a Deus. Isso nós podemos fazer. Nós não temos como ficar aqui 24 horas por dia, aqui, louvando a Deus. Nós não podemos. Nós temos os nossos trabalhos, temos as nossas atividades. Mas uma coisa nós podemos, aonde estivermos, levarmos e sermos esse templo e estarmos louvando a Deus. Ok, queridos? Atos 1. Atos, capítulo 1. Verso 8. Os 7 primeiros versículos do livro de Atos é Lucas fazendo uma introdução desse livro para uma pessoa, excelentíssimo, né, Teófilo, um homem que pelo nome de origem grega, alguém que deveria ter recursos e que tinha fome e sede de Deus, de conhecer mais de Deus. Teófilo, ele financiou o Evangelho de Lucas. Porque hoje em dia, você escrever um texto de 100 páginas, 200 páginas, seja, é teoricamente fácil. Basta ter um computador, um laptop, chegar ali, ter ideias, ir escrevendo. Não precisa nem imprimir. Você compartilha aquilo ali, ó, você manda de uma só vez, você manda para 200 pessoas, 500 pessoas. Disponibiliza. Relativamente barato, fácil, rápido. Mas nessa época não, o material era caro, a tinta era cara. Papiro e pergaminho era um material caro. Um escriba, também, se você quisesse ter um escriba, ditar e ter um escriba aos seus serviços, a diária do serviço de um escriba era 4 vezes maior do que o salário de um trabalhador braçal. Nós estamos falando de uma época que 20% da população sabia ler e escrever, o restante não. Então, esses que sabiam escrever e escreviam bem, não cobravam barato pelos seus serviços. Então, Teófilo financiou o serviço de Lucas. O trabalho de Lucas se tornou isso. Ele era um companheiro de viagem do apóstolo Paulo, isso nós vemos no livro de Atos. Durante as suas viagens com Paulo, ele não só escrevia o seu evangelho, como estava escrevendo também o livro de Atos. Era como se fosse um diário do que acontecia, do que ele via, dos relatos. O evangelho, ele se informava, ele pesquisava, ele colhia dados e escreveu o evangelho de Jesus, voltado mais para o público grego. Mateus escreveu voltado para os judeus, Marcos escreveu voltado para os romanos, Lucas para o povo grego e João para a igreja. Você vê que a linguagem de João é mais para aquele que já se converteu, independente de ser judeu, romano ou grego. Então ele vai falando aqui a respeito, faz essa introdução. Quando chega no versículo 8, no versículo 7, no 6, os discípulos fazem uma pergunta: vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar a sorte de Israel? Novamente, vejam a preocupação deles com coisas terrenas. Eles querem ver Israel livre do jugo romano. Quando, na verdade, a nossa preocupação não deve ser com o jugo romano, mas em estabelecer o reino de Deus. E aí Jesus, não vos compete saber datas, não vos compete saber os tempos e as épocas que Deus
que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E aí ele muda de assunto e diz assim, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essas pessoas conviveram com Jesus, andaram com Jesus, aprenderam com Jesus durante 3 anos e meio. Mas isso não é suficiente. Não foi, não é e jamais será suficiente. Havia algo que eles ainda necessitavam, que lhes faltava. Eles tinham conhecimento, eles ouviram os ensinamentos de Jesus diretamente da sua boca. Eles presenciaram os milagres que Jesus realizou, esteve ali com eles. Em muitos casos, eles até participaram desses milagres. Antes mesmo, eles oravam pelos enfermos, eles eram curados, como nós vimos na missão dos 70. Mas isso não era suficiente. Então, queridos, conhecimento, quantas pessoas leem a Bíblia como um livro comum? Não serão alcançadas. Se o autor da Bíblia não tiver comigo no momento da minha leitura, eu não serei tocado pela palavra de Deus. Então, uma coisa que eles precisavam, que você precisa, que eu preciso, que cada um de nós precisamos, é desse poder que nos é concedido pelo Espírito Santo e que é uma promessa. Deus prometeu conceder esse poder a todo aquele que deseja ser uma testemunha fiel das verdades eternas, da palavra de Deus, do Evangelho do Reino. Podemos juntar multidões com um pseudo-evangelho. Podemos juntar e as pessoas se sentirem alegres e saírem dali felizes da vida. Sem o Espírito Santo pode ser feito isso. Isso é feito a todo momento. Sem o Espírito Santo, pode. É só a pessoa abrir a Bíblia e começar a falar de promessas terrenas, daquilo que o homem e a mulher secular busca e deseja. É só falar, é só pregar aquilo que a pessoa quer ouvir. Você vai ganhar o coração dessa pessoa, vai ganhar. Se falar que ele é lindo, maravilhoso, com uma pessoa boa, e que Deus tem promessas para a vida dela, e que vai prosperar, que vai enriquecer, que vai ter sucesso, você ganhou essa pessoa. Agora, quando pregamos o Evangelho do arrependimento, do abandono do pecado, de que temos que nos esforçar e nos sacrificar em prol do reino de Deus, colocar o reino de Deus em primeiro lugar e os meus desejos em segundo plano, para ganhar essa pessoa sem a unção do Espírito Santo, impossível. Você pregar o Evangelho e aquela pessoa se convencer de que é um pecador e se arrepender e abandonar o pecado sem o Espírito Santo é impossível. Por isso Jesus disse: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus
olhos. Como vimos aqui, Lucas está fazendo na introdução do livro de Atos, ele volta um pouquinho lá no finalzinho do seu evangelho para fazer essa ponte de ligação. Ainda no capítulo 1 de Atos, vamos ler os versículos de 12 a 14, por favor. Então, Jesus subiu aos céus. Versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade uma jornada de um sábado, cerca de 1 quilômetro. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram. Nós lemos esse versículo. Os discípulos de Jesus, os 11. Todos esses, versículo 14, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Está continuando. Capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, 1. Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa, esteve com seus discípulos por 40 dias, e aí disse: permaneçam em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Ele não disse quando isso ia acontecer. Até que. Vai ser quando, Senhor? Amanhã? Até que. Daqui a 3 dias? Até que. Daqui a uma semana? Daqui a 10 dias? Daqui a um mês? Daqui a um ano? E aguardem. Aguardem. Esperem. E eles, como nós lemos aqui, perseveravam unânimes em oração. Capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, aí a gente sabe quanto tempo levou. Porque da Páscoa até o Pentecostes são 50 dias. Se Jesus esteve com eles por 40 dias, quantos dias foram? Quantos dias levou? 10 dias. Mas eles sabiam que era 10 dias? Não. Estavam ali, perseverando. Foram lá no primeiro dia, no segundo, no terceiro, então eles não sabem quando. Acreditaram, creram na promessa, e a promessa se cumpriu na festa de Pentecostes, porque Deus tinha um propósito. Porque nesses 10 dias antes do Pentecostes, Jerusalém estava com a sua população habitual. O número era habitual, era normal, era pequeno. Dos moradores ali, das pessoas que eventualmente iam para lá para fazer negócio. Mas na festa de Pentecostes, a população de Jerusalém triplicava, às vezes quadruplicava, em função da festa. Os judeus, os prosélitos, que eram formados por gentios convertidos ao judaísmo, iam para Jerusalém. Então, no plano de Deus, Deus ficou assim: eu vou esperar a cidade encher, quando a cidade estiver cheia de uma multidão, aflita e cansada, prontinho para ser colhido. Aí esses trabalhadores serão capacitados com o Espírito Santo, para então colher o fruto maduro, pronto para ser colocado no celeiro. Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, no cenáculo, lá na casa da mãe de João Marcos. Estavam lá orando, fazendo a mesma coisa que fizeram no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia. Já estamos aqui há 10 dias e nada acontece. De repente, não é o que está aqui? Versículo 2, de repente. É possível que no meio desse grupo tivesse até gente meio que tirando um cochilo, fingindo que está orando, mas está ali já. De repente, veio do céu um som
como de um vento impetuoso. Atentem, não veio um vento impetuoso. Não é que começou a rolar um vento estranho no cenáculo. Não. Veio o quê? O som. Som. Que som? Como de um vento. Aí você sabe mais ou menos como que é um som de um vento impetuoso, né? Todo mundo que já ouviu um vendaval sabe como que é. Foi esse som, parecido com o som de um vendaval. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som. Que som era esse? Era uma música? Eram de anjos cantando? Eram de raios e trovões? Era de trovões? Não. Que som era esse? Como de um vento impetuoso. Ele está usando uma comparação para a gente entender mais ou menos o som que eles ouviram. E encheu toda a casa onde estavam assentados. Foi um som alto, forte, que encheu toda a casa onde estavam assentados. E de repente apareceu. O som foi para despertar, né? Aqueles que estavam orando de olhinho fechado, mas estavam orando. Quando ouviu o som, o que fez? Qual é a reação? Então, um silêncio. De repente você escuta o som, o que você faz automaticamente? Abre o olhão. Está tirando um cochilo? Opa, você toma um susto. Abre o olhão. E aí eles viram. E apareceu distribuídas entre eles línguas como de fogo. Algo parecido com fogo. O que era? Algo assim. O quê? Parecido com fogo. Como de fogo. Não era fogo, era semelhante a fogo, parecido com fogo. Línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E aí começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas. Que línguas eram essas? Se nós prosseguirmos na leitura, nós vamos ver aqui que as pessoas que estavam... Então, olha só, eles estavam no cenáculo. Entendeu o contexto? Estavam no cenáculo. Veio o Espírito Santo, ficaram cheios do Espírito Santo. Eles não permaneceram no cenáculo, eles saíram, maravilhados com o que eles tinham ouvido, visto e agora estavam sentindo. Eles saem, eles ganham, a igreja ganha a rua. A igreja vai para o templo, a igreja vai para onde está a multidão, festejando o Pentecostes. Eles saem do cenáculo, cheios de poder, falando em outras línguas e se misturam no meio do povão. Isso despertou a atenção das pessoas que estavam ali. E ficaram perplexos, porque viram aqueles homens galileus falando em seu próprio idioma. Versículo 7. Vede, não são porventura os galileus todos esses que aí estão falando? Como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua? Não estavam falando num idioma estranho que ninguém entendia. Eles estavam entendendo. Só que numa língua que eles não haviam estudado, que eles não aprendiam, que não era a língua materna e que não estudaram. E falam, versículo 9, versículo 8, e como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então eles ficaram maravilhados,
onde eles aprenderam, de onde vem, como é que eles conseguem falar das grandezas, e eles estão entendendo. Por quê? Estão falando das grandezas de Deus. O que eles estão falando? Não sei, não estou entendendo o que ele está falando. Não sei. Mas aqui diz que eles entenderam. Por quê? Falaram, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Precisamos ler e entender as Escrituras e o que a palavra de Deus diz. Não o que ela não diz, mas o que ela diz. Entendermos aqui o contexto, o porquê. Por que eles estavam falando em outras línguas? Para alcançar aquelas pessoas, para chamar a atenção daquelas pessoas, para despertar o interesse. Eles ficaram perplexos, ficaram sem entender. E foi a deixa do Espírito Santo, foi a deixa de Deus para Pedro agora fazer um discurso num idioma que todos pudessem entender, compreender e aceitar a palavra de Deus. Versículo 14. Aí Pedro, então, toma a palavra. Versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Aí ergueu a voz com advertência, chamando a atenção, dando bronca. Olha, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Ouça o que eu tenho para falar. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, 400 anos antes. E disse, aí citando Joel agora, versículo 17 e 18. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, crianças, adolescentes, jovens, filhos e filhas. Não é só sobre os filhos, não. Sobre as filhas também, as meninas também, as mulheres também. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Crianças, jovens, velhos, homens, mulheres, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, homens livres e servos, sem preconceito social. Derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Profetizarão o quê? Pregarão a palavra de Deus. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Ainda estamos em Joel, ele citando Joel. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí, quando ele conclui a sua fala, citando Joel, aí ele se volta novamente para aquelas pessoas e diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais. Veja que ele está dando ênfase, ele fala milagres, prodígios e sinais. Existe diferença? Aí tento explicar, não, porque milagre é isso, prodígio é aquilo, e sinal é diferente. Ele está repetindo, ele está sendo redundante aqui para enfatizar tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus, para uns, que milagre maravilhoso, que prodígio, que sinal, mas são sinônimos, apontam para as mesmas coisas que Jesus realizou, as curas, ressuscitando mortos, purificando leprosos, libertando os cativos, multiplicando pão, enfim, todos os milagres. Então estão aqui reunidos
englobados nisso. Varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Não foi lá em terra estrangeira, distante, não. Foi entre vós que ele realizou tudo isso que ele fez. É do vosso conhecimento, como vós mesmos sabeis. Vocês sabem disso. Eu não estou falando de coisa estranha, não. Vocês já ouviram falar de Jesus. Muitos de vocês presenciaram milagres que Jesus realizou. Em outras festas de Páscoa, quando Jesus passou lá pela sua cidade, vocês presenciaram, vocês viram, vocês sabem que o que eu estou falando é verdade. Versículo 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Aí aqui nós vemos a presciência de Deus, o desígnio de Deus, o propósito de Deus sendo feito, mas com o consentimento da vontade humana. Vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, se referindo aos romanos. Versículo 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que fosse ele retido por ela. Aqui nesse versículo 24, a morte se torna uma pessoa. E a morte é uma pessoa, no sentido espiritual, que é o último inimigo de Deus que será vencido. Então diz que ele rompeu com os grilhões, com as cadeias, com as algemas da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. A morte não tinha poder, não tinha autoridade para manter Jesus morto, porque ele não pecou. O salário do pecado é a morte. Jesus não pecou, a morte não tinha como detê-lo. Ele morreu pelos nossos pecados, ele sofreu pelos nossos pecados, ele pagou o preço pelos nossos pecados, mas a morte não tinha como mantê-lo detido debaixo dos seus grilhões, das suas cadeias, das suas algemas, das suas correntes. E aí, depois de ter citado Joel, Pedro agora vai citar Salmos, vai citar Davi. Por que ele vai citar Davi? Ele podia ter citado vários outros profetas, podia ter citado Isaías, por exemplo, Moisés, mas ele vai usar Davi, vai usar textos dos Salmos. Por quê? Os judeus estão esperando quem? O filho de Davi, o herdeiro de Davi. Então ele usa Davi como ponte para explicar para aquelas pessoas que Jesus é o herdeiro, é o filho, é o descendente de Davi prometido nas Escrituras. Vem a importância de conhecermos as Escrituras, podemos fazer o link de acordo com a necessidade, com o momento, com a ocasião. Filipe, quando chega para o etíope, ele está lendo Isaías. Então, eu não vou falar de Davi, eu não vou citar Salmos, eu vou ter que ir no texto que ele está lendo e explicar que essa pessoa de quem Isaías está falando é Jesus. Mas para fazer isso, eu tenho que conhecer Isaías. Porque se eu não conheço Isaías, alguém chega para mim, ô Vladimir, você pode me explicar o que Isaías está falando aqui assim? Aí eu vou coçar a cabeça, não sei. Aí eu vou coçar a barba aqui, vou ficar meio... vamos ver, vamos ler aqui. Tá. Aí perdi a oportunidade. Será que eu vou ter uma segunda oportunidade? É estarmos preparados, estarmos instruídos, estarmos revestidos, nos esvaziarmos de nós mesmos para nos enchermos de Deus e estarmos preparados para podermos e termos autoridade, unção
no nosso falar. E então Pedro, ele usa Salmos para explicar e falar a respeito de Jesus. Versículo 36, 2:36, Atos 2:36. E aí, depois de ter feito essa ponte, ter citado Joel, ter falado de Jesus, varão aprovado por Deus, com sinais, prodígios, com milagres, prodígios e sinais, que ressuscitou, ter citado Salmos. Aí ele chega no versículo 36 e diz assim: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes. Olha aí, Pedro, está com o dedo acusador, está apontando para aquelas pessoas. Vocês crucificaram ele. Deus o fez Senhor e Cristo. Uma declaração teológica a respeito da divindade de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo não era apenas um homem, um profeta, alguém dotado de muito poder e muita sabedoria, mas que é o próprio Deus. Ouvindo isso, versículo 37, ouvindo eles estas coisas, eles ouviram essas coisas, o que aconteceu? Se revoltaram contra Pedro. Você está nos acusando de sermos assassinos? Não fomos nós, eu não fiz nada, quem matou foi... Eles se revoltaram contra Pedro. Não, o que diz aí? Compungiu-se-lhes o coração deles ficou sensível, ficou pesaroso, aflito, arrependido. Mas por que isso aconteceu? Se Pedro tivesse usado os mesmos textos, as mesmas palavras, a mesma entonação de voz, sem a unção do Espírito Santo, o coração desses homens não iria ser tocado, não iria ser sensibilizado. Não iria. O conhecimento, a palavra, a entonação de voz é importante. Os enganadores fazem até curso de oratória para saber a hora de baixar o tom da voz, na hora de aumentar o tom da voz, isso aqui. Mas o discurso é sempre palatável. É sempre desejoso, é gostoso de se ouvir. Não houve aqui técnica de oratória da parte de Pedro. Houve unção, poder, que ele recebeu dos céus ao ser cheio do Espírito Santo. Isso fez com que compungiu-se-lhes o coração. Se arrependeram. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ficaram desesperados. Esse Jesus com quem nós concordamos com a sua morte, então, ele é o Cristo, ele é o Senhor, ele é o Messias. E agora? O que eu faço? O que faremos, irmãos? E aí Pedro entra com a mensagem do Evangelho. Ele não disse: vende tudo o que você tem e oferte. Participe de uma campanha, de uma vigília, de um culto de libertação. A libertação já está acontecendo. Ele diz: arrependam-se, arrependei-vos, arrependam-se do que vocês fizeram, de vocês terem rejeitado Cristo, o Senhor. Arrependam-se disso, arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se do seu orgulho, da sua vaidade, arrependam-se das suas mentiras, dos seus roubos, das suas falcatruas.
Arrependam-se da sua desonestidade. Arrependam-se. O que faremos? Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Sem arrependimento, sem conversão, sem novo nascimento, é impossível vermos a Deus. O batismo, seja batizado em nome de Jesus Cristo, como testemunho da sua fé. Olha, ontem eu rejeitei Jesus, mas hoje eu reconheço e entendo que Jesus é o Senhor e Cristo. E eu quero ser batizado em seu nome, como testemunho de fé, público. Uma decisão não tomada pelos meus pais quando eu era um bebê, mas uma decisão pessoal, minha. Eu quero, porque reconheço que sou um pecador e necessito do perdão, da graça e da misericórdia de Deus. Seja batizado em nome de Jesus Cristo, não em nome da denominação, não em nome da igreja, não no nome do pastor, mas no nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse dom que ele está se referindo é o dom, o selo de propriedade de Deus. Não existe um ser humano sobre a face da terra que não tenha uma marca, que não tenha um selo. Aquele que não é cristão tem a marca da besta nos seus pensamentos e nas suas ações. Mas o cristão, ele tem o selo do Espírito Santo, tem a marca do Espírito Santo, de propriedade exclusiva do Deus vivo, eterno e todo-poderoso. Recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe. É para vocês, para os seus filhos, seus descendentes e para todos os que ainda estão longe. Chegou aos nossos dias, chegou para você, chegou para mim, e para os nossos filhos, e para os nossos netos, e de geração em geração, é essa promessa, até que Cristo volte. Essa promessa, ela não tem data de validade. Ela está valendo para hoje. E vai continuar valendo até que Cristo volte. São prioridades. Prioridades. Para todos os que ainda estão longe, versículo 39, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Deus está nos chamando, queridos. Deus está nos chamando e dizendo, olha, para alguns está dizendo, arrependam-se, convertam-se, sejam batizados e recebereis o dom do Espírito Santo. Para outro, Deus está chamando e dizendo, vede os campos, estão maduros, a seara está pronta, mas são poucos os trabalhadores. Orai, rogai a Deus por mais trabalhadores. Uns estão sendo chamados para o arrependimento e outros estão sendo chamados para trabalhar na seara, se tornar um trabalhador. Seja como for, precisamos nos capacitar, crer na promessa, no poder de Deus. Para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Verso 40.
com muitas outras palavras deu testemunho. Que palavras? Eu queria saber. Só que o Lucas não registrou. Muitas outras palavras, Vladimir. Deu testemunho. Usou muitos outros textos bíblicos do Antigo Testamento. Falou de muitas coisas que eles vivenciaram com Jesus, que eles viveram. Muitas outras palavras. Lucas não registrou, mas está registrado nos evangelhos, nas epístolas de Paulo, nos profetas, Moisés, nos salmos. Muitas outras palavras. E os exortava, os animava, os estimulava, os fortalecia, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Ouça a voz do Espírito Santo dizendo: salvai-vos, saia do meio dessa geração perversa. Saia. As tribulações, as lutas, as dificuldades dessa vida, ela acomete a todos, ela vem sobre todos. É inevitável as tempestades nessa vida. É inevitável, inevitável, não tem como fugir dos problemas. Vamos ter. Mas tem problema, tem algo muito pior na vida que está por vir. E desses problemas nós podemos nos livrar. Nós podemos escolher, decidir aonde passaremos a eternidade, com quem passaremos a eternidade. Numa eternidade de sofrimento e dor, ou de gozo, felicidade, paz e alegria. Porque essa oportunidade nós não tínhamos. Não havia nada que pudéssemos fazer para alcançar os céus. Era necessário que alguém sem pecado morresse por nós, desse a sua vida, pagasse o preço. Isso foi feito, se cumpriu em Jesus. Aleluia. Nós não temos por que enfrentar as lutas dessa vida sozinhos. Nós temos a Deus, temos a Cristo, temos o Espírito Santo que nos capacita, que nos fortalece, que nos consola, que nos conduz pelo caminho que nos leva à salvação. Para que colocar a eternidade em risco? Vale a pena? O que esse mundo tem para oferecer? Ainda que o diabo tivesse esse poder, ele não tem, mas ainda que pudesse nos oferecer, nos dar 500 anos de vida boa, sem enfermidades, sem problemas, sem lutas, jovens, fortes, saudáveis, ainda que pudesse. E depois, quando esses 500 anos terminassem, e aí? Uma eternidade de sofrimento e dor. Valeria a pena? Esses 500 anos ia desaparecer em poucos segundos. Não vale a pena. Não abra mão do presente que Deus te deu, da oferta, do chamado, da convocação, dessa porta aberta. Entre por essa porta chamada Jesus, por esse caminho estreito, mas que conduz à salvação. Há muitas outras palavras, com muitas outras palavras.
deu testemunho, os exortava. Tudo que vocês já ouviram nessa manhã, as exortações, as orientações, são suficientes para você tomar a sua decisão. Não adianta. Pode ficar assistindo aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Se você tiver que tomar decisão, vai tomar com o que você já ouviu. Salvai-vos dessa geração perversa. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado e bendito seja o Teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, nas nossas enfermidades espirituais. Quantas vezes, Senhor, queremos fazer o bem, queremos fazer o certo, mas não conseguimos. Quantas vezes, Senhor, queremos nos afastar do mal que detestamos, mas caminhamos ao seu encontro. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Tem misericórdia, Senhor, dos meus irmãos e irmãs que aqui estão nessa manhã, desse que nos acompanha pela internet. Tem misericórdia, Senhor, que haja libertação, que haja salvação, em nome de Cristo Jesus. Caia por terra todo espírito de oposição, em nome de Cristo Jesus. Para que haja novo nascimento, que haja arrependimento, que haja conversão, que haja transformação. Em nome de Jesus. Encha-nos, Senhor, do Teu Espírito e ajuda-nos a sermos discípulos fiéis de Cristo, servos amados do nosso Deus e Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e ajuda-nos na nossa caminhada para a honra e glória do Teu santo nome. Essa é a oração que nós fazemos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, Seu Filho amado. Amém. E dizer: Senhor, eu entro neste lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Conta pra Ele, diga como uma oração, a verdade que sai do teu coração. Buscar tua presença, mover meu coração em direção ao teu. Atender ao teu convite de me humilhar, me entregar a ti, meu Senhor, meu amado, és tudo pra mim, princípio e fim. Tua face eu quero ver, mas quero te conhecer, te tocar. Eu entro neste lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Adoro em espírito e em verdade. Buscar tua presença, mover meu coração em direção ao teu. Atender, Senhor, atender ao teu convite de me humilhar, me entregar a ti, meu Senhor.
Senhor tenha liberdade de fazer a tua vontade em mim, porque eu estou aqui para te buscar. Eu quero ser essa igreja que foi falada na palavra, curada, transformada, cheia do teu Espírito e disposta, Pai, a fazer aquilo que o Senhor tem me chamado. Aleluia! Eu não quero negociar a minha salvação. Tu és o Deus das nossas vidas. Aleluia! Tua face eu quero ver, mas quero te conhecer, te tocar. E quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim, Senhor. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, tua glória vai me seguir. Quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, mais da tua vida em mim. Oh, e quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver, faz a tua vontade em mim. Aleluias. Eu entro neste lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Adore ao Senhor o seu mais forte aplauso, porque não há outro, Ele é santo, Ele é digno, Ele é maravilhoso. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor se preocupa tanto conosco, que deixou a sua palavra para que te conhecêssemos e soubéssemos o que o Senhor espera de nós. Pai, tenha liberdade em nossas vidas, leva-nos debaixo da tua proteção, que possamos voltar mais tarde para continuar celebrando, louvando e glorificando teu santo nome. Aleluia, um ótimo domingo na presença do Senhor e aguardamos vocês aqui mais tarde, amém? Eu poderia estar em qualquer